Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, agora para o último episódio, mais novo episódio da série O Propiciatório. Antes que eu venha contar novidades, boas notícias para vocês na continuidade desse episódio, a gente tem que recapitular um pouquinho do que foi dito no episódio passado, porque muitos não viram na sua íntegra, né? Porque na íntegra só tá lá no YouTube. E o Instagram onde o pessoal assiste, ele não é permitido botar o vídeo muito comprido. Então, nós falamos principalmente na parte final do, do episódio, é o que está lá em Êxodo 25:22, que agora Deus fala conosco de cima do propiciatório. Nós estamos em cima do propiciatório. Agora nossa realidade, ela não se baseia mais no que está embaixo do propiciatório, no caixão. Agora nossa realidade, o nosso propósito, a nossa identidade, ela não se resume mais aos utensílios que estavam dentro da Arca da Aliança, que era o pote de maná, que era a vara de Arão que floresceu e que era a tábua dos 10 mandamentos, que eles eram símbolos da rebeldia da raça humana, do comportamento inadequado da raça humana, da insubordinação da raça humana. Agora isso não é mais a nossa realidade. A nossa realidade agora é o propiciatório. Hoje Deus fala conosco de cima do propiciatório. E isso é muito legal. Eu vou mostrar para vocês o finalzinho que a gente falou no episódio anterior, que é a respeito das lições práticas, que todo esse entendimento de propiciatório, de redenção, de plano, de justificação, de reposicionamento, quais são as lições práticas? E eu gostaria de relembrar o que foi dito. Porque a maior preocupação das pessoas é justamente essa. Se a gente centralizar muito em Cristo, se a gente centralizar muito e não falar muito de pecado, e não falar muito de temor, e não falar muito de culpa, de juízo, de condenação, o que isso irá produzir na vida do crente, na vida diária, na vida do cotidiano? E eu gostaria de dar 2 exemplos para vocês. Um bíblico e um que está fora da Bíblia e que a psicologia explica. Então nós falamos a respeito dessas lições práticas. E o bíblico, ele se encontra lá em Lucas 7, a partir do verso 38, mas o que eu gostaria de citar está lá no verso 41, que ele conta a respeito da história da mulher do vaso de alabastro, que quebrou um vaso de nardo puro, com uma essência caríssima aos pés de Jesus. Chorando, enxugou com os seus cabelos. E Jesus fala assim mesmo para ela e para os presentes que estavam julgando ela, estavam julgando Jesus por permitir que uma mulher pecadora o tocasse. Jesus fala assim mesmo para todos que estavam presentes. Ele fala: olha, aquele que sabe que muito é perdoado, muito vai amar. E ele conta resumidamente uma parábola que eu vou trazer para os nossos dias. Ele fala: olha, existiam 2 devedores para um benfeitor, mas esse líder, esse chefe, ele era benfeitor, ele era resolvido, ele era suficiente, assim como Deus é, satisfeito, autossuficiente, pleno, soberano. E ele fala: olha, um devia R$50 e o outro devia R$50.000. E esse benfeitor resolveu perdoar a dívida de ambos. Mas aí Jesus pergunta para os fariseus, para os legalistas, para os meritocráticos, para os orgulhosos. Ele fala: olha, qual você acha que vai amar mais o seu Senhor? Aquele que devia R$50 ou aquele que devia R$50.000? E todos eles, unânimes, em um consenso, eles abaixam a cabeça, inconsciente, dizendo: aquele que mais foi perdoado. E quando a gente tem esse entendimento de justificação pela fé, da obra redentora de Cristo, que agora ele fala conosco mediante
o propiciatório, a gente já entendeu que toda a nossa generosidade, que toda a nossa entrega, que todo o nosso serviço, que todas as nossas obras, porque lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, ele fala assim mesmo, porque nós somos feitura sua, nós somos feitos por ti. E a palavra feitura no original grego é poiemas, que quer dizer também poesia. Nós somos obra-prima de ti, criados em Cristo Jesus. E as boas obras, elas acompanham tudo isso. Elas são o fruto, elas não são o fim, elas não são a raiz, elas são o reflexo. E toda a nossa vida de serviço para Deus. E é isso que culmina. Porque lá em Romanos capítulo 2, verso 4, fala assim mesmo que não sabeis vós que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, e o arrependimento que produz os reflexos, é o arrependimento que produz as boas obras. Então a lição prática para a gente é justamente essa. E o segundo exemplo, que é um pouco fora da Bíblia, para aqueles que ainda estão acreditando na Bíblia, estão no começo da fé, estão aprendendo, porque aqui nas redes sociais eu falo para muita gente que não é cristã também, é uma filosofia, mas que é literal, é a respeito da ponte Golden Gate. Vocês podem pesquisar aí na casa de vocês. Lá na Califórnia, nos Estados Unidos, eles estavam querendo fazer uma ponte enorme, só que os trabalhadores, os operários daquela ponte, eles estavam muito temerosos, porque tinha muito risco de morte, muito risco de pessoas caírem, já tinha acontecido um incidente naquele lugar. Então, os especialistas e engenheiros, eles tiveram a ideia de construir uma rede embaixo da ponte de proteção. E depois que eles construíram essa rede, o trabalho ficou muito mais fácil, o trabalho ficou muito menos pesado, a eficiência ficou muito maior. O tempo determinado, pré-determinado para a construção e término da obra foi muito mais antecipado, eles acabaram muito mais rápido. Por quê? Porque agora eles sabiam, os trabalhadores sabiam que eles estavam debaixo de uma segurança, que eles estavam debaixo de um fundamento, que inclusive em meio a erro, eles podiam trabalhar com eficiência e a proatividade só aumentou. E eles terminaram a obra muito tempo antes. Então, o final das contas, quando a gente fala e centraliza o Evangelho em Cristo, a gente sabe que toda a nossa vida de serviço, de entrega, de boas obras, de generosidade, o que a mensagem da cruz, o que esse tipo de entendimento, que para muita gente é novo e é difícil de assimilar à primeira vista, o que isso vai produzir? Será que vai produzir crentes, seres humanos, cidadãos irresponsáveis, mau caráter, insubordinados, querendo fazer da graça de Deus, do amor, algo insignificante em que eles podem se aproveitar para pecar ainda mais? Será que não foi isso que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 5? Será que eu recebendo toda essa mensagem, eu vou pegar isso e me apropriar de querer pecar ainda mais? Será que é isso que vai produzir? Pelo contrário, aqueles que vivem pelo Espírito, aqueles que vivem dentro dessa mensagem, eles não vivem mais dominados pelo pecado. Porque agora eles não estão mais debaixo da lei, eles estão debaixo da graça. Usem esses dois exemplos, mas eu poderia citar muito mais exemplos. Usem o exemplo da mulher que derramou o vaso de alabastro em Jesus, em que sabia que foi muito mais perdoada, em que agora ela fala de cima do propiciatório com Deus, sem mais medo, sem mais julgamento, sem mais temor. E sabendo que ela é muito perdoada, agora ela pode viver a vida dela no centro da vontade de Deus para ela. E também na confiança, na liderança, no trabalho duro, mas sob um fundamento de segurança, como os operários da
da ponte Golden Gate nos Estados Unidos. Que a própria psicologia, como eu disse no episódio anterior, ela reafirma isso. Quando a gente trabalha sabendo, ou sem medo, ou sem ser castigado, ou sem ter um rigoroso olhar de julgamento, de juízo, a gente trabalha muito mais e muito mais em paz. Como diz 1 Coríntios 15:10, eu não fiz da graça inútil, antes eu trabalhei mais do que todos. Contudo, não sou eu, não é minhas obras, não é meu próprio desejo em si, mas a graça de Deus que opera em mim eficazmente. E já pra gente ir partindo pro final dessa série, final desse episódio, eu gostaria de mais uma vez ratificar o reposicionamento de Cristo Jesus, que Ele nos colocou em cima, ou até mesmo sendo o próprio propiciatório junto com Ele, quando Ele nos enxerta na videira. Nós somos os ramos e nós fomos enxertados na videira. E eu gostaria de citar Isaías 43, no verso 18. Ele fala assim mesmo, olha, o profeta Isaías falando, né? Ele fala, olha, vocês não percebem? Ou seja, ele está falando que nós, seres humanos, não percebemos. Ele não está falando que Deus não está fazendo. Ele não está falando que Deus está paralisado. Ele não está falando que Deus está sumido. Ele está falando que Deus está fazendo, mas tem algo que Deus está fazendo que nós não estamos percebendo. Ele fala, olha, vocês não percebem desde lá de Isaías, de 1500 anos antes de Cristo. Ele fala, vocês não estão notando? Será que vocês são tão insensíveis de perceber o que eu já estou fazendo? Eu estou fazendo algo novo. E para a gente abrir a Bíblia e falar a respeito desse algo novo, eu gostaria de abrir um capítulo da Bíblia com vocês, que está lá em Jeremias. Como eu disse no episódio passado, a gente entrar nas cláusulas, nos princípios, no embasamento da nova aliança. E a nova aliança, assim como está escrita em Hebreus 8, a primeira vez que ela é citada é lá em Jeremias 31. Então esse algo novo que o profeta Isaías já estava falando, ele é resumido aqui. Lembre-se, na antiga aliança mosaica, era sempre uma aliança condicional. Se eu fizer, eu recebo. Se eu não fizer, eu não recebo. Se eu for bom, eu recebo. Se eu não for bom, eu não recebo. Era sempre condicional. Era uma aliança que ela era proporcional de duas vias, mas ela tinha que ser proporcional. E a gente sabe que é impossível. O amor de Deus sempre vai ser maior. A fidelidade de Deus sempre vai ser maior. A lealdade de Deus sempre vai ser maior. A bondade de Deus sempre vai ser maior. A gente nunca ia conseguir manter essa aliança de igual para igual. Então Jesus vem e resolve mudar tudo. A gente sabe que lá em Deuteronômio ele fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se, tinha muitas cláusulas condicionais. E nos 10 mandamentos ele apontava sempre para nós. Não matarás, não roubarás, não julgarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Era nós. Jesus falou, chega, basta, agora eu vou fazer, eu vou cumprir. E a gente vai ler isso aqui. Jeremias 31, vamos ler o verso. Eu vou começar a nova aliança, ela começa no verso 31. Mas eu vou ler aqui o verso 29, a partir do verso 29. Diz assim mesmo, naqueles dias não dirá mais, naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Naqueles dias o que? Ele está se referindo aqui já à nova aliança. Quando essa nova aliança começar, quando essa nova aliança estiver vigente,
Agora não se dirá mais esse ditado popular, não se dirá mais essa expressão idiomática dos antigos, que aquilo que o meu pai fazia, eu vou sofrer as consequências. Se o meu pai teve uma vida promíscua, se meu pai teve consequências financeiras, se meu pai quebrou, se meu pai vivia uma vida de amaldiçoado, eu também vou ser amaldiçoado. Não, na nova aliança isso pode ser quebrado. Então, se você que está me ouvindo agora e quer viver uma vida na nova aliança e você acha que existe uma maldição generacional, de geração em geração, agora essa realidade é quebrada na realidade da nova aliança. Não existe mais, você pode se reposicionar pelaquilo que Cristo fez. E não existe mais maldição que seus antepassados trouxeram para você. Essa corrente pode ser quebrada. Os pais não comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. É claro, a gente não anula a realidade do pecado. Existem efeitos da causalidade que causam mortes, que causam prejuízos na nossa vida. E isso é recorrente, apesar de nós estarmos na nova aliança. Está falando aqui ao contrário, né? Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Verso 31, aqui que eu queria chegar. Estão chegando os dias. Lembra que o profeta Isaías disse, eu já estou fazendo, Deus já está fazendo, vocês que não estão notando. Estão chegando os dias, declara o Senhor. Quando eu farei, é Deus fazendo, não é o profeta que está falando, não sou eu, o Vitor, que estou falando, é Deus que está falando para as nossas vidas e nossos corações. Lembra? Agora não é mais antropocêntrico, centralizado na antiga aliança mosaica. Agora é teocêntrico, Deus no centro, cristocêntrico. Quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Isso representa todos nós, a nova Jerusalém, o novo Israel de Deus espiritual. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando tomei pela mão para tirá-los do Egito. Agora a nossa lembrança, agora a nossa recordação, agora a nossa base, agora o nosso fundamento, agora a nossa referência, não será mais aquela aliança que eu disse para vocês, que é centralizada no homem, que esperava do homem lealdade suficiente, comportamento suficiente, santidade suficiente e assim sucessivamente. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Está vendo? Essa aliança, ela é insuficiente. Ela tinha que ser passageira. Ela tinha que ser colocada e vindo algo superior, que senão ninguém seria salvo. Quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor dele, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Eu, Deus, porei a minha lei no seu íntimo. Agora não sou eu que coloco a lei de Deus no meu íntimo, forçando, barganhando, tentando lutar para merecer, tentando fazer por merecer. É Ele que coloca a sua lei no meu íntimo. E isso muda tudo. E a escreverei nos seus corações. Eu, diz o Senhor, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Não terá mais aquele relacionamento propriamente dito ou egocêntrico de liderança por liderança. Eu sou o Senhor e vocês são os súditos. Eu sou o mestre e vocês... Não, agora nós seremos uma comunidade de servos, nós seremos uma comunidade de irmãos, nós seremos uma comunidade de filhos, nós seremos uma comunidade de sacerdotes, em que todos adoraremos ao Pai de Espírito em verdade. Não que a liturgia da igreja não permita hierarquias, mas hierarquias não de superioridade, mas hierarquias de organização, de administração somente.
Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque esse aqui é o principal fundamento da nova aliança. Porque eu, Deus, lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Hoje nós só estamos em cima do propiciatório. Hoje Deus só fala conosco por cima do propiciatório, porque Ele cumpriu todas as cláusulas da aliança e nos reposicionou, não embaixo do caixão, não dentro da arca, mas em cima do propiciatório, mergulhados no sangue do Cordeiro. Porque eu lhes perdoarei, Ele, sempre Ele. Quando a gente anuncia isso, a eficácia é 100 por 1, como diz a parábola do semeador, porque ela cai em terra fértil. Porque eu perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, assim diz o Senhor. Aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou a luz e as estrelas brilhem à noite, que agita o mar e que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Enfim, aqui acaba a nova aliança, né? Dá pra gente perceber a diferença das alianças e quanto Deus é magnífico em tirar o foco de nós. Como diz o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 12, olha, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o reposicionamento de Deus. E eu gostaria de deixar uma frase para vocês, que ela fala assim mesmo: nós vivemos hoje nessa realidade, nós vivemos sob um futuro em que já está disposto diante de nós. Como seria a sua vida se você soubesse o seu futuro e você pudesse viver o seu hoje mediante o futuro que você está vendo? Essa é a vontade de Deus para nós. Vitor, hoje eu vejo o meu futuro. Eu fui reposicionado em Cristo. Hoje eu sou feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Hoje eu sou chamado de amigo de Deus. Hoje o Espírito Santo é meu advogado e meu consolador e meu melhor amigo. Hoje eu sou filho maduro de Deus, ruiós. Hoje eu sou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje Jesus, como diz Efésios capítulo 2, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, e nós estamos assentados ao lado de Deus, no trono de Deus, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, por causa da fé na obra dele, no plano dele. Olha como isso é magnífico, ele nos reposicionou neste lugar. Isso está disponível para cada um de nós. Isso está disposto para cada um de nós. Basta nós percebermos e nos apropriarmos e a gente receber. Como diz Romanos capítulo 5, verso 17, aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça. Basta a gente receber, basta a gente estender a mão e pegar. Eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando de coisas palpáveis, eu estou falando das regiões, das dimensões espirituais em que onde habitam as nossas verdadeiras lutas. Esse é o lugar que nós nos encontramos. Essa é a vida de Deus, como diz a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ele fala assim mesmo: orem a Deus, dizendo: Deus, eu te peço que seja feita aqui na terra como é a realidade aí do céu, onde eu me encontro. O que eu tenho aí, o que eu desfruto aí, o que eu sou aí, traga aqui para a terra agora.
Nós vivemos na realidade de um futuro em que já está vigente. Como você viverá de hoje em diante a sua vida, sabendo da nova aliança, de tudo que ele fez, de tudo que ele proporcionou, de tudo que ele realizou e trocou de lugar com a gente, de tudo que ele sofreu para que a gente não viéssemos mais sofrer. Não tem como não viver uma vida como a mulher que quebrou o vaso. Não tem como não terminar a ponte em um período muito mais antecipado do que o cronograma. Não tem como. É impossível. Esse é o fruto. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa é a nossa comissão. Não tem como a minha vida de mordomia ser diferente. Não tem como a minha vida de generosidade ser diferente. Não tem como a minha vida aos pés de Deus ser diferente. Como eu disse no episódio passado, agora tudo que a gente faz na posição de. Toda a vida, talvez você pegue a sua vida como cristã e compare com essa realidade que eu estou falando agora. E você fala, Vitor, mas e a minha vida de confissão, e a minha vida de arrependimento, e a minha vida de santidade, e o meu dízimo, e a minha oferta, e a minha ida aos cultos, Gente, nada muda, mas a mentalidade muda. Lembra, Romanos 12:2 diz que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, e essa palavra significa arrependimento, mudança de mente, que gera mudança de comportamento. E agora toda a vida que você está acostumado a viver, você vai continuar vivendo, só que agora reposicionado, com uma mentalidade diferente, com um DNA diferente, com uma identificação diferente, porque agora você vai ofertar na posição de, você vai dizimar na posição de, você vai se consagrar na posição de, você vai se santificar na posição de. Você vai ofertar, você vai ser generoso, você vai ser amoroso, você vai outorgar e expandir o fruto do Espírito na posição de. Que posição de, Vitor? Na posição de amado, na posição de perdoado, na posição de justificado, na posição de já santificado, na posição de filho, na posição de tudo isso que eu já disse e que você ainda vai descobrir muito mais nos estudos da Bíblia. Essa é a nova aliança. Bem-vindo à nova aliança. Viva a sua vida desde hoje de um futuro que você já sabe, em que não foi você que se colocou, mas que você foi reposicionado em Cristo Jesus. Obrigado por tudo. Espero que essa mensagem faça sentido para você. Receba aí essa mensagem no seu coração, assim como falou ao meu. Até a próxima série. Tamo junto.